Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast. Estamos na nossa segunda temporada e neste novo episódio nós vamos falar um pouco sobre os carregamentos veiculares e os impactos nas edificações. Portanto, se você tem interesse sobre esse tópico, ou se tem algum colega seu que de repente investiu num veículo desses, né, e que tem muita dúvida, ou se você é um empresário que está pensando em fazer um novo empreendimento, ou se quer trabalhar dentro do seu empreendimento para ter um carregamento veicular, este é o episódio certo. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio. O Sinduscast é o podcast que vai trazer aqui os grandes nomes da indústria da construção civil, nomes que realmente fortalecem a nossa indústria da construção, para que a gente possa levar um conhecimento técnico e aplicável, principalmente aplicável. Então, quem está aqui não são teóricos, são pessoas que estão no mercado, no dia a dia, que trabalham, que projetam. Estávamos falando de obras em comum aqui até agora há pouco, né? Por quê? Porque são pessoas que realmente estão atuando no mercado. Então, se você não está inscrito aqui no YouTube ou no Spotify do Sinduscom Paraná Oeste, inscreva-se agora mesmo para que você fique por dentro de todas as novidades aqui do Sinduscom. Bacana? Bom, vou apresentar aqui meus dois convidados de hoje. Começo aqui à minha frente com o engenheiro Brasil Alvim Versosa, engenheiro eletricista formado lá em Londrina. O Brasil Alvim Versosa é diretor executivo da Engie Brasil, atua no mercado de projetos desde 1982. Não tinha nem nascido ainda, pois hein? É, faz tempo. Não tinha nem nascido ainda. Estuda há mais de 4 décadas na coordenação e elaboração de projetos elétricos, especialista em projetos de ambientes construídos, tais como edifícios residenciais, comerciais, shoppings, hotéis, hospitais, industriais, galpões logísticos, magazines, silos, setor varejista, além de ter uma atuação em entidades. Foi ex-presidente da CEAL. Clube de Engenharia. Clube de Engenharia, do CEAL, né? Do Clube de Engenharia de Londrina. Brasil, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Eu que agradeço o convite, Vinícius. Estou aqui aproveitando a passagem em Cascavel para conhecer, não é da nossa área, né? O Agro Show, fantástico, primeira vez que eu venho, gostei demais. E falar um pouquinho do carregador veicular em edificações, né? É um assunto que a gente estuda já há muito tempo e é uma preocupação que a gente tem, né? Principalmente pelos impactos que eles poderiam causar, porque uma tomada para um carregador veicular não é uma tomadinha simples, pequena, é uma potência razoável. Você vai pensar que você tem tomada para carregamento lento, carregamento médio, carregamento ultra rápido. Então, nós temos que chegar numa equação que esse impacto seja o menor possível nas instalações elétricas que a gente já costuma prever nessas edificações. Não dá para colocar um T ali com a geladeira? Não dá. A coisa é mais complexa. Legal. E eu não sei se a gente vai continuar no bate-papo, se eu já vou começar a falar para você, mas eu acho que vale a pena um pequeno histórico, né, desde quando a gente se preocupou com isso, desde 2007, 2008, que já se falava que carro elétrico ia ser uma realidade em pouco tempo, e esse pouco tempo não, né, quando falava era um ano, então 2009, 2010 já tem que ter uma previsão. Só que o carro elétrico, ele passou realmente a ser uma realidade de estar no mercado, já estar mais acessível às pessoas, né? Isso começou a acontecer em 2016. E normalmente a gente que projeta uma edificação, os edifícios demoram aí uns 4 anos para ficar pronto. Então, você vê um edifício que eu projeto em 2016 vai ser entregue normalmente em 2020, né? Então eu já estava preocupado porque já era ali uma realidade. E nesse período ainda não existia nenhuma recomendação para as instalações elétricas. Então a gente buscou normas internacionais, né? A primeira norma que eu encontrei que me pareceu boa foi a norma de Portugal, onde ela trazia dados da instalação, demanda para a instalação elétrica, e
e eu utilizei essa norma como referência. E a ideia era prever um carregador veicular, pelo menos para cada um dos moradores do edifício. Ou na sua vaga de garagem, ou no seu conjunto de vagas de garagem, né? Mas sempre um carregador veicular por consumidor. E a necessidade disso veio através da gente informar para o cliente e também do cliente achar que isso era importante ou não importante para o produto que ele estava oferecendo no mercado. E também dependendo do custo que isso ia estar causando no preço do metro quadrado que a construtora põe no mercado. Porque o consumidor final, ele está preocupado com o custo que ele paga no metro quadrado. Ele pouco se preocupa com que a edificação tem de diferença, né, uma da outra, né? E aí, no caso, a minha intenção foi fazer um projeto que atendesse às necessidades e que causasse o menor impacto possível nos custos da edificação. Então, nessa época, e a preocupação também de eu ter condições de colocar uma medição para aquela tomada, porque cada consumidor... A garagem de uma edificação está numa área comum, uma área que é condominial. Então ele tem que ter uma tomada de força que seja tarifada para ele. Então ele que tem que pagar essa conta de luz. Então, na época, haveria duas possibilidades. Eu criar uma medição particular, que seria feita uma gestão pelo condomínio, ou então colocar uma previsão de um centro de medição da concessionária para que depois fosse feita uma ligação, quando um consumidor precisasse instalar o medidor. E foi esse o modelo que eu achei mais interessante, para que o condomínio não precisasse fazer a gestão disso, porque isso acaba impactando, né? Não sei se você sabe, o condomínio não tem o poder de interromper o fornecimento de energia do inadimplente. A Copel, a concessionária tem. Então não dá para usar o mesmo medidor geral do apartamento. Isso quando a medição é no térreo eu consigo. Mas normalmente edificações altas, cada caso é um caso. Depende do, né? Então um edifício alto, eu não vou sair lá eu não vou colocar o medidor embaixo, eu vou colocar o medidor no pavimento. Eu tenho uma economia substancial na instalação elétrica. Grande mesmo, né? Então barramento blindado, medições no pavimento e embaixo um centro de medição para as garagens. Quando o centro de medição é embaixo, eu tenho condições da saída do centro de medição, já energia medida, e para cada consumidor, e para cada ponto de carregamento veicular. Então, para cada caso, a gente tem uma solução. E qual foi a preocupação? A gente verificou que cada construtora tinha um nível de preocupação com isso, né? Uma construtora queria prever isso para cada apartamento, construtoras não, eu quero colocar 4 pontos por pavimento de garagens e quem vai utilizar esses pontos aí vai ter um acerto com o condomínio. E tinha construtora, não quero prever carregador veicular, quem quiser se vire. E isso foi sendo construído. E mesmo assim, aí já chegou a norma da concessionária, a concessionária soltou uma norma que teria que ser feita uma medição particular e teria que sair do condomínio, não era mais da unidade consumidora. Aí já foi um outro capítulo. A Copel passou a normatizar, então a gente é obrigado a seguir a norma. Só que nós já tínhamos projetos aprovados antes da norma, com a solução de uma medição individual para o consumidor, não vindo do condomínio, ele pagando direto para a concessionária. Então, essa situação de norma da Copel ficou durante 1 ano e meio, sendo a única solução, e depois eles voltaram e aceitaram o que a gente tinha proposto como uma solução também. E que é a solução que hoje, quem quer colocar um medidor para cada apartamento, e no caso de edifícios altos,
que eu tenho medição por pavimento, é a solução que mais se encaixa. Legal. Porque a instalação, o custo é menor. É o centro de medição e tubulação. Ou a eletrocalha seca, chega passando próximo a todos os pontos de garagem, e aonde cada um vai descer ali o seu ponto. Depois Sim. Você compra o seu carro elétrico, você vai lá, puxa a fiação, põe um medidor, pede a ligação para a Copel e pronto, mas daí cada apartamento vai ter 2 medidores, o da garagem e o seu lá em cima. Vai ter um medidor. Tem 2 contas de luz? 2 contas de luz. Interessante. Essa foi a solução. E a solução, quando eu tenho centro de medição no térreo, né, no pavimento inferior ou no subsolo, eu tenho uma caixa de derivação sobre o centro de medição, da onde, antes de subir para o apartamento, eu faço uma derivação para atender o ponto. Aí, com uma conta única, eu tenho a medição tanto do apartamento quanto do ponto de recarga. Só que daí, nesses casos, você precisa de um espaço bem maior para subir com as tubulações, né? Normalmente até os apartamentos. Não, é o mesmo. Porque a alimentação que vai para o apartamento não muda a carga que sobe. Porque a carga do carregador, ela está se derivando então, embaixo. Qual seria a vantagem da gente ter 2, um embaixo e um em cima? Não coloca tudo embaixo logo de uma vez. Sim, mas é que no caso de eu ter medição no pavimento, eu não tenho vantagem nenhuma em descer do apartamento para alimentar. Lá. Não, por isso que eu falo, só pode ser feito isso quando a medição é no térreo. Quando a medição é no pavimento, esquece. Aí sim, nesse caso, eu vou ter uma densidade de instalação muito maior nas prumadas do edifício. Não sei se você me entendeu, né? Medição. Eu tenho 2 medidores quando o apartamento está longe da garagem. Está lá no 25º andar do edifício, né? Eu tenho a medição dele no 23º, por exemplo. Eu não vou sair do centro de medição no 23º e descer de novo. Primeiro, porque eu tenho uma energia medida. Isso eu já tenho problema quando é do térreo, porque eu tenho uma energia medida correndo para uma área comum, uma área que é sujeita a fraude. Um vizinho pode buscar energia. A gente imagina, mas isso não acontece em edificações, né? Eu sei disso porque eu tenho conhecidos que trabalham no setor de fraudes da Copel, e as pessoas que fazem os gatos, né? Sim, famoso. Não são baixa renda, não. Por incrível que pareça. A conversa é tão boa que eu ainda nem apresentei a minha segunda convidada aqui, tamanho o interesse aí desse nosso bate-papo. Tô aqui com a Suelen Cristine Bertuol, da casa, né, associada. A Suelen é engenheira civil, mestre em recursos hídricos, especialista em prevenção contra incêndio. Sócia administradora da Aqua Engenharia Hidráulica. Suelen, seja também muito bem-vinda aí ao Sinuscast. Obrigada, Vini. Eu fico muito feliz com o convite, a oportunidade de estar aqui. Já antes de ser apresentado, já comecei a fazer pergunta, né? Porque a gente trabalha em bastante empreendimentos, então a gente tem esse contato com os projetistas de elétrica também. Da parte de prevenção, a gente tem essa preocupação com os carregamentos de carros elétricos, e a gente, para conseguir sempre viabilizar financeiramente e a venda também, deixar mais atrativa a venda para os clientes, a gente tenta buscar sempre a melhor solução, né? Então, a gente, às vezes, escuta o projetista de elétrica falando dessas coisas, por isso que eu lembrei, mas e se a medição for embaixo? Porque a gente sempre briga pelo espaço de shafts também, né? Aí eu fiquei pensando nisso. Os shafts da elétrica precisa ser maior daí? Então, várias coisas que vêm vindo na cabeça, né? Mas é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Já somos da casa. E com certeza está sendo um papo já muito enriquecedor. Que legal, bacana demais. A Suelen comentou um pouco sobre a questão da venda ali, né? Porque, obviamente, hoje novas unidades, essa preocupação não tem o que falar, ela tem que acontecer, né? Ela é o básico hoje, né? O carro elétrico tá aí, não é mais a tendência é que tenha. Não, agora a gente teve, inclusive, tu citaste 2016, mas
agora, 2023, 24 principalmente, uma loucura, assim, né? 2024, inclusive com novas concessionárias entrando nas cidades, né? Você pega Cascavel, acho que tem 4 ou 5 novas concessionárias que se instalaram em 2024, então faz com que os consumidores acabem investindo muito mais nisso, grandes marcas também indo para esse lado, mas passa a ser uma obrigação do novo empreendedor, né? Do novo empreendimento pelo incorporador. Só que aí, Brasil, aí existem vários tipos de carregamento que vai ser adotado, né? Sim. Cada um tem uma visão de entregar. Por exemplo, eu tô lá fazendo um altíssimo padrão, por exemplo, eu já vou entregar com a tomadinha, bonitinho. Não, eu vou deixar só a parte... Fala um pouco sobre esses tipos de carregamento que o empreendimento pode ter, Brasil. Tá, e depois disso seria bom até contar algumas experiências. Por favor. Que a preocupação que eu tinha era com as edificações novas, mas eu imaginei, não só em edificação nova, que o proprietário vai ter um carro elétrico, né? Nas edificações antigas também. Como é que faz para adaptar, e o dia que eu tivesse resolvido a situação do edifício que já estava pronto, estaria resolvido tudo, né? Então, esse ponto é importante também. Só falei agora para não esquecer. Tá bom. Agora, o tipo de instalação dessas edificações, eu até escrevi um artigo utilizando algumas nomenclaturas que são utilizadas no exterior, né? Eu posso deixar ali um edifício com a infraestrutura pronta para receber a instalação. Então, é o EV Capable, né? Tem uma predisposição para instalação de carregamento de carregadores veiculares. Tá. Então, essa é uma forma que eu acho a mais, simples. No meu ponto de vista, é a melhor solução. Ah, tá. Porque depois a realidade do carro elétrico também é uma outra coisa que vale a pena a gente conversar. Vamos falar. Existe o EV-Red, né? Que seria o carro elétrico pronto, né? Toda instalação pronta, já instalada, cabeada. É só para você colocar ali a tua tomada padrão do teu carro, se é um BMW, se é um... Só não tem a tomada. Ele tem toda a instalação pronta, já com medição, com afiação. Eu só tenho que colocar ali o meu plugzinho, o teu plug e o que se adapte ao seu carregador. Tá, perfeito. Do seu carro. Uhum. E depois o EV Installed, que é o que a gente vê normalmente em shoppings, né? É aquela instalação que está prontinha, que está ali já tem a tarifação, você liga, deixa tantos minutos, você faz um pré-pagamento ou um pagamento pós no cartão e já deixa ele carregado. Os mercados agora tem tido, né? Tem alguns que são gratuitos, né? Uhum. Então, isso aí são os tipos de instalação que pode ter. Uhum. E no caso aí, dos 3 que eu te falei, o primeiro é o que a gente tem mais adotado. E aí eu já falaria o porquê disso. Todo mundo... muitos edifícios que não tinham essa previsão começaram a me procurar. Como eu vou fazer a instalação para o meu carro elétrico num edifício que não tem previsão? Primeira coisa que a gente tem que saber é quais são as folgas de energia elétrica, o consumo em cada horário da edificação. Então, para isso, a gente só consegue sabendo se você fizer uma análise de energia. Deixa um equipamento instalado que vai verificar das 6 ao meio-dia, você tem uma folga de tantos quilowatt-horas. Aí, do meio-dia às 2 é o horário que tem maior movimentação. É edifício residencial, por exemplo, né? O pessoal chegando, estando em casa, elevador, portão, né? Então, esse horário reduz um pouco, né? Eu tenho pouca disponibilidade. Das 14 às 18, eu tenho, de novo, uma folga. E depois das 18 às 21 horas, eu tenho um consumo de energia maior, que é a hora que o pessoal volta para casa, assiste sua televisão, ar-condicionado, né? Pico. Então, esse horário é o horário de pico, né? Tanto é que a concessionária ela tem até uma cobrança diferenciada para esse horário, né? Horário de ponta, horário fora de ponta. E depois das 22, de novo, até às 6 da manhã, eu tenho
praticamente um consumo assim baixíssimo. E isso daí você consegue analisar a folga que você tem e dentro disso uma edificação existente você consegue verificar, olha, nesse horário você consegue ligar tantos carregadores veiculares, à tarde você consegue ligar tantos, de manhã que você carrega tantos. Só que os edifícios que nós já fizemos essa adaptação, o que acontece? Isso já... acho que o mais antigo deve fazer uns 3 anos, foi em 2022, né? O número de carros elétricos, é um edifício com 100 apartamentos, 4 por andar, 25 andares, 5 carros elétricos hoje. É muito pouco, né? Ainda. Então, e outra, a diversidade de demanda, porque o carro elétrico, no meu ponto de vista, e acho que também de todo mundo, carro elétrico é um carro bom para ser o segundo carro. Para cidade. Para cidade. Porque ninguém vai se aventurar a pegar uma estrada. Ou para Curitiba, ou para Porto Alegre. Vai para a praia, final de ano. Jamais. Você tem uma grande chance de ficar na estrada e entrar numa fila para carregar o carro. Então isso daí, carro elétrico é o segundo carro para você usar, ou mesmo que se você não tenha um só, mas você só anda na cidade, tudo bem. Tá resolvido. E outra, você faz o carregamento do carro, quem anda na cidade 50, 100 km por dia no máximo. Então ele vai voltar a recarregar o carro daqui 3 dias. Ou, em alguns casos, daqui 4, 5 dias. Então, a possibilidade de uso de carregamento simultâneo numa edificação é muito baixo. Então, o que acontece? Mesmo nesses edifícios, esse edifício que eu fiz um estudo, ele tinha uma folga para 4 carros de manhã, 4 carros à tarde, 1 carro na hora do almoço, 1 carro no horário de pico, das 18 às 21, e de madrugada, uns 20 carros. Quer dizer, mas tem que fazer esse estudo na instalação. Tem que fazer esse estudo aí. Tem para você ter a garantia de exatamente. Fazer isso. Você tem que medir a febre para dar o remédio certo. Perfeito. Então, você vê que as edificações, mesmo sem ter necessidade de fazer, de mexer muito na instalação, você tem uma folga de carga para isso. E também pelo fato de ter pouca gente comprando o carro elétrico. Apesar de falar, não, tem bastante gente. Tem bastante, mas é pouco perto da frota que nós temos de carro combustível fóssil, metanol, né? Acho que isso vai evoluir muito com o híbrido, né? A hora que o híbrido tiver com valores mais acessíveis. Eu acho que antes de evoluir para o híbrido, no carro elétrico, com bateria de lítio, né? Nós vamos... Vai ter que acontecer muita coisa ainda. O hidrogênio verde, que no meu ponto de vista, uma solução mais interessante, né? Ter o hidrogênio verde produz eletricidade, e aí sim. Então eu vou abastecer com hidrogênio. Sim. Ô Suelen, entrando um pouco na tua área, né? A área de prevenção contra incêndios, aí as dúvidas também são enormes dentro dessa área, né? Inclusive, o que fazer numa edificação se tiver lá um problema que gere um incêndio, alguma coisa do tipo. Como é que vocês nessa área estão vendo toda essa evolução? Então, a gente tem aqui no Brasil a legislação em relação às medidas protetivas de prevenção contra incêndio, elas não estão ainda exatamente em vigor, digamos assim. Elas estão em elaboração, já passaram por consulta pública, mas não foram lançadas. A gente tem normas internacionais a respeito disso, né? Mas o que a gente sabe é o comportamento da bateria de lítio mediante uma situação de incêndio. A bateria de lítio, ela tem dentro dela mesmo o comburente e o combustível, que são dois dos elementos que a gente precisa para ter um fogo. Além disso, seria só o oxigênio, digamos assim. Que daí a gente tem o triângulo do fogo, que a gente sempre fala, que
tendo o oxigênio, não, a temperatura, desculpa. Tendo esses 3, a gente tem o fogo se alastrando. E a bateria de lítio, ela tem uma questão que quando ela entra, tem uma alta temperatura, ela entra em combustão, e a própria fenômeno de queima dela, ele é um fenômeno exotérmico, então ele vai liberando mais calor. Então, conforme ela vai pegando fogo, ela vai esquentando mais ainda e vai realimentando o próprio fogo. Então, assim, quando a gente vai apagar o fogo dentro de uma bateria dessas, o que acontece? Você extingue o fogo, por exemplo, de alguma maneira, e mesmo que depois que parece que o fogo acabou, pela temperatura interna que ela ainda tá, se você não conseguiu resfriar o suficiente, ela pode vir a reiniciar o processo de queima. Então, a gente já teve casos assim de que faz 4 horas que o fogo acabou, ele recomeça de novo. E uma coisa que tem sido muito estudada também é a forma de combate, porque a bateria de lítio tem a parte elétrica dela e tem a parte também de metais, que seriam produtos químicos também ali dentro, né? Então, só que ele não se encaixa nem num fogo de classe C, nem de classe D, que é especificamente elétrico ou especificamente produtos químicos. Ele não reagiu bem ao combate de nenhum desses 2 específicos. Então, a gente tem hoje no mercado que a principal forma de combate ao fogo seria o resfriamento mesmo, com água, que parece estranho você falar isso, mas seria o resfriamento com água, e alguns aditivos, tipo o F500, que estão sendo estudados, que ajudam a acelerar o processo de resfriamento. Porque o resfriamento só com água, ele demora bastante. Ele pode demandar, tipo, um volume de reserva técnica de incêndio dentro da edificação muito alto. Então, assim, se eu falar hoje que eu vou... Por exemplo, eu até fiquei me questionando até os edifícios que vocês já fizeram em Londrina também, é uma curiosidade minha, né? Porque a gente tem, assim, a nossa realidade aqui... Curitiba, São Paulo, Cascavel. A nossa realidade aqui, a gente está tentando pensar tecnicamente com as legislações que são internacionais para deixar a edificação protegida. Mas ainda não tem feedback de como tem sido feito nas outras regiões do Brasil, ainda não, né? É um assunto que de 2016 para cá que veio, mas como cada estado tem a sua legislação do Corpo de Bombeiros, já teve estados que lançaram uma legislação e depois revogaram, voltaram atrás, tipo Goiás lançou que teria que ter controle de fumaça, sprinkler, um monte de coisa em subsolos, barreiras de compartimentação, depois eles voltaram atrás, revogaram, estão revendo. Então, a lei de São Paulo, que é a que normalmente os outros estados seguem, finalizou a consulta pública dela no passado com o seguinte: para a gente deixar pontos de carregamento em subsolos, que é o que normalmente a gente tem em edifícios residenciais, né? Então, pavimentos de garagem que são enclausurados, digamos assim, você tem 2 opções. Ou você compartimenta as vagas que tem o carregamento elétrico, então você vai realmente criar uma parede corta-fogo em volta da vaga, com um ponto de detecção e ponto de sprinkler para resfriamento em cima dela. Ou se você não quiser essa parede, você precisa instalar o sprinkler para resfriamento no pavimento inteiro. E também detecção de fumaça. Que daí seria pro caso de, se pegar fogo em alguma das baterias, você resfriar e controlar para não se alastrar. Porque você apagar o incêndio mesmo com o sprinkler vai demorar muito, mas você pelo menos resfria para eliminar a propagação. E também tem que ter um cuidado em relação à estrutura também, porque como esse incêndio ele demora muito para ser apagado, você vai estar colocando a tua estrutura sobre a ação do fogo por 2, 4 horas, e normalmente as estruturas dos prédios residenciais, dependendo do porte, elas precisam resistir de 2 a 4 horas de fogo. E um fogo em uma bateria de lítio, dependendo da carga dela, ela pode demorar bem mais do que isso para apagar. Então também é um cuidado que a gente tem que ter, se a estrutura vai resistir. Senão você pensa, se colapsar lá embaixo, o teu prédio inteiro vai embora, né? Então é uma preocupação que a gente tem tido, só que é um pouco complicado a gente colocar isso no papel, porque a gente não tem uma legislação fixa aqui. Só que a gente vê que a gente, como responsáveis técnicos e sabendo do comportamento dessa bateria, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Eu não posso simplesmente, como não tem lei, não vou colocar nada aqui. E depois, se pega fogo, a gente sabe o que pode acontecer. Então, é uma coisa que tem sido bem discutida. Desde o ano passado, a gente tem muitos fóruns, muitos encontros, muitas coisas falando a respeito. E a gente já está nos empreendimentos que vêm com a gente, pra gente com essa necessidade, a gente já está colocando, olha, precisa de certas medidas de segurança, a gente vai ter que prever, mesmo nos casos que o empreendedor quer deixar só a infra, não vou instalar agora,
Tudo bem, então a gente não precisa instalar as medidas agora? Ok, mas a gente precisa deixar previsto que seja possível de ser instalado depois. Porque você instalar um sistema de sprinkler num prédio depois sem ter previsto a carga da estrutura, sem ter previsto reserva técnica de incêndio, não dá. Então a gente precisa ter essa previsão, né? E é claro que daí também uma outra opção, só que daí é muito limitado ao espaço do terreno, é que essas vagas com carregamento elétrico sejam externas. Porque daí, se pegar fogo do lado de fora, é bem mais fácil. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou dos subsolos, né? A nossa região, Londrina também, o oeste em si, até pelas características geológicas, tem tudo a ver com a geologia, pela maior facilidade ou não de você fazer subsolos, a gente tem muito costume de realmente fazer as garagens nos níveis inferiores, né? -1, -2, -3. Né? O que para mim é ótimo, porque eu trabalho com isso, eu faço com as contenções, então para mim é ótimo. Entretanto, você pega, por exemplo, o litoral, em razão de materiais arenosos, sem coesão e a presença de água, encarece muito as contenções, deixa elas muito caras. Então você vê as garagens subindo, né? Elas vão estar no térreo primeiro, às vezes até o 6º andar o cara tem as vagas de garagem e a partir dali sobem os apartamentos. Pensando em não ter subsolo, pensando exclusivamente no nosso tema aqui, tá? O fato desses carregadores estarem nos níveis acima, ou seja, não enclausurados, facilita um pouco mais ou não? O que vai facilitar é só a questão do controle de fumaça. Então, a não intoxicar as pessoas que estariam ali. Mas o combate em si é o mesmo. Porque são problemas diferentes. Você combater e resfriar o fogo, então, estar em um ambiente fechado, mesmo que seja nos andares de cima, o comportamento vai ser o mesmo. Agora, a bateria de lítio também, quando ela pega fogo, ela solta gases tóxicos. Isso é um outro problema. E no subsolo enclausurado é um problema. No subsolo enclausurado é um problema. É claro que é um ambiente de pouca permanência de pessoas, né? Mas as pessoas têm que estar cientes de que é um gás tóxico. Agora, se você estiver em ambientes elevados, que você tem uma ventilação permanente, isso já é mais amenizado. É até uma das questões que eu comentei que Goiás tinha começado a cobrar controle de fumaça nesses casos, porque é uma fumaça tóxica. Agora, se você tiver essa ventilação permanente lá em cima, isso já elimina um pouco, mas a parte de combate em si do resfriamento, da detecção, é a mesma. Se tiver um ambiente fechado, você vai ter que ter esse sistema de resfriamento. Se tiver em um ambiente aberto, daí as medidas já são mais brandas, você só isola um pouco a vaga de um distanciamento de 5 metros das outras vagas, e você não precisa ter esse sistema de resfriamento e tal, porque entende-se que está um ambiente fácil do bombeiro chegar e fazer o combate, né? Ô, Brasil, são duas áreas que estão extremamente conectadas, né? Não há dissociação. E realmente a gente, como projetista, a gente se preocupa com segurança, né? E o que a Sueli colocou pra gente é um assunto que tem sido colocado, né? E normalmente a gente se preocupa com o assunto um pouquinho tarde, né? As coisas vão acontecendo e aí as pessoas se preocupam com o resultado. Lá na frente vão pensar. Você já viu um incêndio de um carro combustível fóssil no subsolo? É terrível. A propagação de fumaça é instantânea. Questão de segundos, o subsolo todo é contaminado com fumaça também tóxica. Caramba. Você perde a visibilidade, você não tem rota de fuga normalmente, né? Então, isso acontece anos com os carros combustível fóssil, gasolina, né? A diferença que a gente vê é que o tempo do incêndio. O tempo e, na verdade, assim, a probabilidade de acontecer sem uma colisão, sem alguma coisa, só na parte do carregamento de uma sobrecarga ou alguma falha da bateria no carro elétrico é muito maior do que um carro a gasolina parado pegar fogo do nada. Normalmente os incêndios com carro combustível fóssil são carros parados. Em Londrina, por acaso, um mês passado, no mesmo dia, 4 carros pegaram fogo estacionados. Que isso? Do nada? Do nada. Pegaram fogo. Inclusive, um dos carros, né, depois que eu vi, eu fiquei sabendo que era de uma sobrinha minha. Caramba. É uma Land Rover. Pegou fogo. Então, a gente tem os problemas, né? Estive em Salvador, lá no Semana da Engenharia, né, oficial da Engenharia e Agronomia, pessoal falando sobre carregadores veiculares, só que, lógico, era um fabricante
de carros e veículos elétricos, dizendo que a probabilidade de incêndio é remota no carro elétrico, né? Só que, se existe possibilidade, a gente tem que ter a precaução. Mas aquele negócio, né? A solução já está acontecendo desde 2016, porque já tinha carro elétrico. O pessoal do Corpo de Bombeiros está se preocupando nos últimos 2 anos. Os meus clientes já vieram me perguntar, e daí? O carro elétrico, né? Falei, olha, o que nós estamos fazendo é o que a gente precisa para a parte elétrica. A preocupação da prevenção de incêndio... É minha daí. Isso. Te vira. Então, lógico, não querendo me eximir. Não, mas a gente dá a solução para que o cliente procure. O que ele quer, né? Só que ainda eu insisto em dizer que eu acho que o carro elétrico não vai ser, da maneira que é hoje, não vai ser a matriz energética para daqui a alguns anos. O carro com combustível hidrogênio verde é o que vai acontecer. Que evolua para esse... É ele que vai produzir a energia elétrica e a energia elétrica que vai rodar. Você já tem casos... experiências com carros com hidrogênio verde já. Só que ainda... Tanto é que tem fabricantes, para uma Corolla, eles não estão fabricando carro elétrico ainda. Tem carro híbrido, mas eles estão desenvolvendo carro hidrogênio verde ali. Porque eles falam assim, olha, não adianta eu querer, né, fazer um carro que não seja a solução. Só que é dinâmico, tudo é muito dinâmico, né? E nós vivemos num mundo que as novidades, elas vêm e vão, e a gente tem que estar... às vezes a gente está preocupado. Eu estava preocupado em 2008 com o carro elétrico, que começou a acontecer a partir de 2016, e que agora está começando a pegar, mas antes dele começar a pegar, talvez já acabe. E eu realmente, né, eu não sou do mercado automobilístico, mas a gente acompanha informação, o pessoal que trabalha com isso, e realmente vai mudar muita coisa. Só que enquanto não muda, as pessoas que estão com carro elétrico, elas querem ser atendidas. Sim. E eu ia perguntar... E só mais uma coisinha. Já existiu casos de o morador do prédio querer colocar um ponto elétrico, pedirem para a gente fazer o projeto, e o síndico não concordou. A autoridade é o síndico, é a assembleia. A justificativa dele para A justificativa é que ele tem preocupação com incêndio, e está certo. Ele não autorizou a colocação da tomada elétrica. A pessoa teve que comprar o carro e vendeu. Mas na tua visão, como projetista, se bem projetado, bem dimensionado, não há problema nenhum. Não, bem dimensionado, não tem o porquê. E o carregamento é lento. Sim. A probabilidade de simultaneidade de uso é muito remota, pelo que a gente já tem verificado. E eu tenho carregadores inteligentes também, que pode distribuir energia para as tomadas que estão ligadas simultaneamente. Então, eletricamente falando, o assunto está resolvido. Na hora que ele terminou, o problema é... Na hora que ele completou 100% de carga, ele desliga ali o carregador, ou como é que funciona? Ele fica em stand-by. Stand-by. Por isso que a simultaneidade acaba não acontecendo, porque carregou ali teu carro, stand-by ali o sistema e começa o outro. Entendi. Isso até é um ponto que alguns fabricantes lá no começo tiveram que fazer alguns recalls e algumas revisões nas baterias, porque a maior parte, quando entra em ignição o fogo, né, na hora do carregamento, é por alguma sobrecarga, né? Então, eles chegaram a recolher algumas baterias e deixar a carga máxima, tipo, 90%. E daí, para evitar essa sobrecarga. Mas, assim, isso é uma outra coisa também que é levado em consideração. Acho que, se eu não me engano, tem o carregamento lento e tem alguns carregadores de carga rápida, né? Esses de carga rápida já é uma potência maior e a preocupação é um pouco maior. Então, não é o caso dos edifícios que a gente projeta. Não fazer isso. A gente não utiliza carga rápida. Sim. Sempre lenta. Daí lenta. Já ajuda, porque daí evita essa sobrecarga, que é uma das principais... E normalmente, é o que você falou, né? O mesmo carregador lento, os primeiros 80% da carga, ele
leva um tempo, metade do tempo, né? E os outros 20% é o mesmo tempo dos 80, mas é super lento. Para evitar esse tipo aumento de temperatura, né? Pensando em residências mesmo, a preocupação é menor, né? Como é que é a questão de instalação? É o cara prever ali também uma tomada, fazer uma nova estrutura e mandar bala? Se você pode colocar um carro elétrico, um carro pequenininho, um BYD, do lado da sua Lamborghini. Sim. E ele vai pegar fogo e vai queimar a sua Lamborghini. Sim. Então, a preocupação existe. E já teve casos de mau uso. Numa casa, pegou fogo no carro elétrico, carregando, e pegou fogo no carro combustível fóssil. Caramba. Vizinho. E eram carros caros, né? E aí, nesse caso, o cara não tinha nenhuma prevenção contra incêndio, obviamente, né? Porque em casas não é obrigatório, não né? tem, Aqui não no Brasil não é. Mas na Europa a gente vê que a preocupação é bem maior com a prevenção contra incêndio. Tá, vamos lá. Pegou fogo. Qual é a minha ação? Se você não tiver medidas de combate, isso. Só liga pro bombeiro. Só liga pro bombeiro e tchau. Sai de perto por causa da fumaça tóxica. Você não vai conseguir apagar o fogo. Não vai mesmo. Perfeito. Isso é importante, isso é uma dica de ouro. Dica de ouro do nosso Sinuscast. Porque nem se você jogar toda a tua caixa d'água lá, não vai fazer nada. Bacana. Bacana demais. O nosso assunto renderia horas de conversa aqui, né? Tem muita coisa, né? Por exemplo, falar que carro elétrico é sustentável, né? Energia limpa, mas para se produzir o lítio, se gasta, se ataca o nosso emissão de carbono. Então, a conta às vezes não fecha. Sim. Né? Bacana. Eu queria, como parte final aí do nosso episódio, porque passa muito rápido, 1 hora, né? Eu queria que vocês deixassem um pouco umas palavras finais, né, sobre esse tema. Acho que o Brasil já trouxe até alguns reflexos, algumas reflexões futuras sobre essa temática, né? Mas eu queria que vocês deixassem aí as contribuições finais acerca dos carregamentos residenciais. Eu vou falar primeiro, porque eu acho que a parte dele é muito mais importante que a minha. Né? Que é a preocupação com vida, com segurança, né? E no meu caso elétrico, eu estou provendo energia para um carro, que é o conforto, né? Mas eles têm que andar juntos, né? Então a gente não... Então, deixar que ela vai ter muito mais coisa para falar. Eu diria que nós, como profissionais que ajudamos a projetar os produtos, né? Porque a gente nada mais faz do que produto, né? Da indústria da construção civil. A indústria da construção civil coloca um produto no mercado. Esse produto tem que atender os anseios do consumidor. O consumidor, alguns têm o anseio de ter a previsão do carro elétrico. E a construtora quer atender essa... E a gente estava fazendo isso. Isso surgiram-se as preocupações. Então, nós temos que estar antenado a tudo isso que está acontecendo, mas sabendo também que talvez a solução que se tem hoje não é a solução que vai estar valendo daqui 2, 3, 4 anos. Né? Que isso pode mudar. E na velocidade que essas mudanças acontecem, as tecnologias que vão se desenvolvendo, os custos que vão sendo diminuindo para a produção de novas tecnologias, e também com o entendimento do consumidor, que está cada vez mais exigente, cada vez mais preocupado. Tem mais informação, né? Cada vez mais preocupado com aquecimento global, com emissão de gases carbônicos, sequestro de carbono. Hoje nós temos tanto efeito climático extremo acontecendo, está tudo muito interligado, né? Então, por isso que as coisas vão mudar com uma rapidez grande antes que a mudança seja tarde para acontecer. Então, eu acho que nós, como profissionais da área, nós temos que estar preocupados com isso, né? E tentando atender o que o mercado quer, mas preocupado também com a segurança das pessoas.
Então é isso que eu deixo de recado. Como é que encontra a ENGIE Brasil? A ENGIE Brasil, nós estamos geograficamente em Londrina, mas nós atuamos no Brasil inteiro, né? Fazemos projeto, inclusive aqui em Cascavel. Claro. Fizemos a última obra que inaugurou, que foi o Catuaí. Também fiz as fundações. O Square Life aqui, né? Sim, projeto de fundação é nosso. Um edifício bem grande aqui, mais de 100 mil metros quadrados. E temos clientes aqui na cidade também, né? E o site é www.engebrasil.com.br. ENGIE Brasil com Z. ENGIE Brasil com Z. O meu é fácil também, né? O Brasil com Z, @engebrasil.com.br. E estamos à disposição ali. Temos uma expertise grande já, né? São 44 anos de mercado, aí mais de 25 milhões de metros quadrados projetados. Que show. Então, a gente tem um conhecimento bom dentro da área e a gente sabe o que normalmente o mercado quer, o mercado exige, e o nosso cuidado sempre é esse, você está preocupado com as mudanças que acontecem, né? E antevendo isso, né? Para poder oferecer para o nosso cliente um produto alinhado com o tempo. Bacana. Suelen? Bom, eu acho que da minha parte dizer que com certeza brilha os olhos dos empreendedores colocar as tomadas de carros elétricos, ainda por mais que eu concorde com você que isso ainda pode mudar muito, né? Nos empreendimentos. E se eu puder dar uma dica para vocês conversarem com os projetistas de vocês antes de fazerem os lançamentos, para verem o que isso implica no teu empreendimento. Tanto a infraestrutura elétrica quanto a parte de prevenção também. Como a gente comentou um pouco, o comportamento do fogo na bateria de lítio é o que preocupa. Carros com combustíveis fósseis também pegam fogo, mas o comportamento e a forma de extinção é diferente e é um pouco mais preocupante na parte do carro elétrico. Então, por isso da nossa preocupação. Então, só você buscar saber, até para você orçar a sua obra, o que você vai precisar prever nela para ter essas tomadas ali, já é um ótimo ponto para você não levar sustos e ter surpresas depois. Então, eu acredito que seria isso o ponto principal aqui para quem é empreendedor. Tomar cuidado, né? Bacana. E como é que encontra a Aqua? A gente tem o nosso site, aquaengenharia.com.br, ou então também no Instagram, a Aqua Engenharia Hidráulica. Por mais que eu esteja na Aqua há 10 anos, a Aqua em si, com o meu sócio engenheiro Calil, já tem mais de 40 anos. Então também estamos aí no mercado há bastante tempo. Grande figura. Com mais de 10 milhões de metros quadrados projetados aí, enfim. Ainda não chegamos na metade dos seus, mas estamos lá, hein? E é isso. Muito obrigado, Suelen. Obrigado, Brasil. Obrigado pela participação, por terem aceito o convite de vir compartilhar um pouco. Às vezes, para nós, parece ser algo tão simples chegar aqui, né? E mostrar um pouco desse conhecimento, mas para quem está do outro lado assistindo, é muito importante, né? E eu sempre acreditei nessa educação, em você entender algo para que você depois não tenha problemas e que você, né? Aqui a gente está falando de obras da indústria da construção civil. O nosso objetivo é sempre entregar boas obras que estejam ligadas com a expectativa e a realidade, né? Então, parabéns a vocês dois pelas atuações nessa área e acredito que vai ter muita dúvida surgindo aí, então o pessoal vai poder contactar vocês aí pelos canais de comunicação. Vamos estar à disposição. Okay. Obrigada novamente pelo convite, Vini, muito obrigada, mas foi um prazer. Prazer conhecer. O meu escritório também está começando já há 18 anos, o meu filho trabalha comigo. Então. Ele já é a segunda geração e a gente precisa de gente nova mesmo, né? Legal. Que dê a continuidade e a gente possa passar, né, o nosso conhecimento. E hoje os mais jovens têm uma rapidez em pegar as coisas e absorver. Eu acho que isso acontece bastante nas empresas familiares. O Vini também é um exemplo, né? A gente traz toda a experiência dos mais velhos e a nossa... eu falo a nossa parte da tecnologia, né? Porque daí a gente vai atrás de inovação, a gente vai atrás de agilidade, de informação, a gente não para. Então, juntando esses dois, eu acho que é perfeito. Uma maneira de perpetuar o conhecimento que vai se absorvendo, né? Durante isso aí. Legal. Muito obrigado. Obrigado por ter assistido mais um episódio do Sinduscast. Espero te ver novamente em mais um episódio. Valeu, até lá!